Agora um pequeno resumo do contexto histórico do Império Carolíngio, né? Com a degradação do Império Romano, surgem inúmeros reinos bárbaros, os quais por sua vez também sofriam com as invasões bárbaras e muçulmanas. A Europa, fragilizada, não consegue se reunificar. Uma vez não havia um rei cristão e a maioria dos povos eram pagãos ou convertidos a heresias cristãs, como o arianismo. Esse quadro muda no século V, quando Clovis unifica as tribos francas e funda o primeiro estado dos francos, tornando-se o primeiro rei cristão. Com sua morte, em 511, o seu reino foi dividido entre seus 4 filhos, até que em 628 Dagoberto consolida-se como o único rei, dando início a gerações de reis indolentes, os quais ficavam cada vez mais distantes e desinteressados das funções administrativas do reino, né? E nesse contexto, ganhava mais destaque os mordomos do palácio, responsável pelo controle do Estado e do Exército, né? Assim, Carlos Martel, um prestigiado vassalo e mordomo do paço, derrota os visigodos em 711 e os árabes na Batalha de Poitiers em 632, consagrando-se como um grande líder, né? Com sua morte, seu filho Pepino, o Breve, né, assume seu posto, usurpando o trono dos francos e depondo Childérico III, né, para depois reunificar e expandir as fronteiras do seu reino. Pepino morre em 768, o seu reino é dividido entre seus 2 filhos, Carlomagno e Carlos Magno. Os irmãos serão rivais no poder até a morte de Carlomagno em 771. E o poder da morte de Carlomagno vai todo para Carlos, né, que se consolida-se no poder e empreende seu projeto de expansionismo militar para reconquistar os antigos territórios do Império Romano do Ocidente, incluindo as regiões germânicas do norte, da Itália e da Espanha. Por fim, com a morte do rei em 814, seu império passa para o seu filho e sucessor Luís, o Piedoso, até o ano de 840, quando o soberano morre, deixando 3 herdeiros que irão disputar a coroa. Ora, Lotário, o primogênito, irá confrontar-se com seus irmãos Luís, o Germânico, e Carlos, o Calvo. Como resultado dessa disputa, surge o Tratado de Verdun, em 843, oficializando a dívida de Lotário. Seus irmãos anexam seus territórios e fazem surgir a França Oriental, futura Alemanha, e a França Ocidental, que se tornará o Reino da França. Contudo, as crescentes guerras civis, bem como a regionalização e fortalecimento da aristocracia, a qual estabeleceu laços de vassalagem entre si, formando uma pequena nobreza sem laços de fidelidade para com os monarcas, acabando por levar à queda da dinastia carolíngia, sobretudo após as invasões normandas. Falando um pouco sobre o Tratado de Verdun, o Tratado de Verdun foi um acordo celebrado entre os descendentes de Carlos Magno no ano de 840, na cidade de Verdun, né, por isso o nome, Tratado de Verdun, localizado no nordeste da França, na região de Lorena. Esse documento, após o fim da Guerra Civil Carolíngia, dividindo o vasto Império Carolíngio entre seus 3 netos, que no caso foi um tratado feito para dar um fim na guerra entre os seus 3 netos de Carlos Magno. Meu nome é Evelyn Cristine e eu vou falar um pouco sobre o Império Bizantino. Nasceu na divisão do Império Romano no ano de 395, em Império Romano do Oriente, com capital Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Milão. A cidade de Constantinopla, antes denominada Bizâncio, havia sido rebatizada pelo imperador Constantino no ano de 330. Então, em 330 AD, ele cria a cidade de Constantinopla, porque adivinha só, a cidade era dele. Depois de 1000 anos, Roma não era mais a capital dos romanos, agora era
Por esta razão, o Império Romano do Oriente passou para a história como o Império Bizantino. Sua extensão territorial compreendida a Península Balcânica, a Ásia Menor, a Síria, Palestina, o norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. Enquanto o ocidente do Império Romano desapareceu por conta das invasões de diversos povos, o Império Bizantino conseguiu manter sua unidade e seus habitantes. Chamavam-se a si mesmo de romanos. Com a queda de Roma em 476, o Império Bizantino passou a ser herdeiro das tradições romanas e sobreviveu há mais de 1000 anos. Também vou falar um pouco sobre o governo de Justiniano. Um dos principais imperadores dos bizantinos foi Justiniano, entre 527 e 565, pois o seu governo, o Império Bizantino, chegou a atingir o máximo esplendor. Filhos de camponeses, Justiniano chegou em torno de 527. Sua esposa Teodora também vinha de origem humilde, exerceu decisiva influência sobre a administração do Império. Justiniano foi também o responsável pela reconquista de territórios que antes haviam pertencido ao Império Romano do Ocidente, incluindo Roma, o sul da Espanha e o norte da África. Essas regiões haviam sido ocupadas pelos povos germânicos. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do Império, encarregou uma comissão às jurísticas de elaborar o Digesto, uma espécie de manual de direito destinado aos estudantes. Meu nome é Agnes Maiani e agora vou falar um pouco sobre a cultura bizantina. A cultura bizantina era uma mistura de influências romanas, helenísticas e orientais. A cidade de Constantinopla foi um importante centro cultural e comercial, e foi dali que o cristianismo se expandiu. Adotaram o grego como idioma oficial e mantiveram relações com o povo asiático. A pintura se desenvolveu juntamente com o cristianismo e se caracteriza pela pouca importância em ressaltar o corpo humano e o uso das cores para expressar as figuras. A economia no Império Bizantino, situada numa posição privilegiada entre a Europa e a Ásia, na passagem do Mar de Marmara para o Mar Negro, Constantinopla era ponto para os comerciantes que circulavam entre o Oriente e o Ocidente. Então a cidade possuía diversas manufaturas, como as de seda e um comércio desenvolvido. Devido à prosperidade econômica, a cidade era alvo de expedições militares dos orientais e, mais tarde, dos árabes. Com isso, os bizantinos desenvolveram o fogo grego, que é uma substância que se permitia arder mesmo na água. 532 a 554 AD, os bizantinos lutariam contra os germânicos e, no final, recuperariam uma boa parte do território perdido. O Império Bizantino ficou ainda mais forte, rico, poderoso e influente. Toque, toque. Quem é? Maomé. Depois da morte de Justiniano, o Império Bizantino foi atacado pela peste que devastou o império social e economicamente. Constantinopla era a imagem do caos. Aproveitando a oportunidade, o Império Omíada muçulmano, com seu número quase infinito de gente, invade a região da Anatólia no início do século VII para conquistar tudo. Mas um jovem general levaria a resistência contra essa invasão devastadora. Heráclio o Jovem. Era o início da dinastia heracliana. Depois de derrotar os persas, ele e seus sucessores enfrentariam a maior ameaça à cultura ocidental desde a Grécia Antiga. Depois de duras lutas, o Império Bizantino perde a região do Levante, perde o Egito, perde a Tunísia e perde a região que deixaria a Europa cercada a oeste e levaria o terror aos reinos cristãos. A Península Ibérica. Mas os bizantinos não se entregariam e em 674 o imperador Constantino IV e suas muralhas parariam o avanço omíada em Constantinopla. E uma arma levaria o terror e desespero aos muçulmanos: o fogo grego. Após o auge do governo Justiniano, os bizantinos não desenvolveram mais seu território. E assim seguiram-se anos de prosperidade, onde os bizantinos desenvolveram um dos maiores impérios da Idade Medieval. Por outro lado, com a conversão dos árabes ao islamismo, vários monarcas muçulmanos passam a atacar as fronteiras do Império Bizantino e ocupá-lo. Durante a Baixa Idade Média, além das pressões dos povos e impérios nas suas fronteiras orientais e perdas de território, o Império Bizantino foi alvo da retomada expansionista ocidental. A Quarta Cruzada foi particularmente nociva a Constantinopla,
Ao invés dos cruzados atacarem Jerusalém, preferiram guerrear contra o Império Cristão e ainda instalaram ali o Patriarcado Latino.